Bom, muitos brasileiros que vão para Portugal e turistas aí do mundo inteiro acabam alugando um carro por vários motivos. Portugal é um dos lugares mais baratos do mundo para se alugar um carro. O aluguel realmente é muito mais barato que Estados Unidos, outros lugares da Europa. O país é muito bonito para ser conhecido de carro, tem várias cidades, ele é um país pequeno, então as pessoas conseguem viajar entre as cidades muito fácil e fazer um tour, às vezes pelo país todo em 15, 20 dias. Então tem vários roteiros muito bacanas. Da última vez a gente acabou ficando em Lisboa uns 5 dias e aí a gente desceu para o Algarve. As praias do Algarve são lindas, foi uma viagem sensacional. A gente ficou durante 9, 10 dias viajando de carro lá pelo Algarve, que é sensacional, a gente super recomenda. Então tem várias viagens que dá para você alugar o carro. A nossa dica, se você for ficar só em Lisboa, em Porto, não compensa. A cidade não é feita para andar muito de carro, você consegue fazer tudo a pé, as atrações turísticas são próximas e você vai ter um pouquinho de dificuldade para se locomover lá dentro, para parar o carro, tudo. Então geralmente as pessoas ficam em Lisboa, chegam lá, né, ficam uns 4, 5 dias e aí pega o carro para ir ou lá para baixo para o Algarve ou para cima até Porto, parando em Fátima, que é muito bonito. Enfim, são diversas opções de roteiro, aí vai de cada um. Bom, a primeira pergunta que todo mundo se faz quando quer alugar um carro é quais documentos eu preciso para dirigir um carro lá. Na verdade é muito fácil, assim como quase todos os outros países da Europa, você só precisa da sua carteira de motorista brasileira habilitada, ver se ela não está vencida, ver se está dentro do prazo certinho, mas você com a sua carteira de habilitação, com o passaporte, com um cartão de crédito habilitado aí para compras internacionais, esses são os 3 itens que as locadoras exigem, então você consegue alugar tranquilamente por lá. Outro item que todo mundo se pergunta, é difícil dirigir lá? Não é? É muito tranquilo, a gente achou muito fácil, as estradas são muito boas, as ruas são boas, é tudo bem sinalizado, as pessoas são até um pouco mais educadas do que a gente está acostumado aqui no trânsito, o trânsito a gente achou mais amigável, enfim, você não vai ter dificuldade nenhuma para dirigir, assim como a gente também não teve em nenhum outro lugar da Europa, a gente achou muito fácil dirigir, principalmente por lá, então é tranquilo, não tem problema nenhum, não precisa ficar preocupado ou nervoso, porque é um lugar muito gostoso e a experiência acaba sendo mais legal ainda de você conhecer o lugar por conta própria, de carro, e as estradas são lindas mesmo. Outra dica que é a mais importante é como economizar muito e achar aí o seu carro. O que acontece? Existem várias locadoras de carro grandes por lá, tem umas que são gigantescas na Europa e no mundo todo, então a gente recomenda que você faça nessas maiores para evitar ter dor de cabeça. A gente já fez em menores e acabou tendo um probleminha ou outro, então a gente sempre faz nas maiores, que são a Alamo, a Europcar, a Thrift, a Sixt, a Dollar, a Budget, a Avis e a National. São várias empresas, todas são boas e muito parecidas. Então o que a gente recomenda? Aquela dica óbvia, pesquise em todas porque o preço varia, algumas têm promoções, você vai conseguir um preço muito mais barato procurando em todas, mas você não precisa sair procurando em todas, tem um comparador de preços de carros que ele é sensacional, a gente vai até deixar o link aqui na descrição do vídeo junto com todos os outros links de ferramentas aí que a gente usa e economiza muito nas viagens, que ele compara em todas essas locadoras. Então você joga lá a data da sua viagem, ele já vai listar todas as locadoras, os carros disponíveis por categoria de carro, que é muito bacana, e você consegue garantir lá o melhor preço e o melhor aluguel garantido. Eles têm o preço às vezes até muito mais barato do que nas próprias locadoras, porque como eles são o maior comparador praticamente do mundo, eles têm negociação muito forte com as locadoras e o preço deles acaba sendo até melhor do que se você for direto na locadora e alugar com ela, entendeu? Então só de usar o comparador de preços que a gente vai deixar aqui o link, você já vai economizar muito mesmo. A gente usa sempre tem os melhores preços, não tem como. E essa já é uma boa de uma economia. Outra dica é antecedência, assim como o hotel também, a hospedagem. Quanto antes você fizer, mais barato você paga, porque funciona por demanda. Conforme as pessoas vão locando os carros e vai acabando os carros do estoque para aquela data, o preço vai subindo. Quanto antes você fizer, mais opções de carro tem, você tem a chance de pegar um carro bacana e você consegue pegar um preço muito melhor do que se deixar para perto da viagem. E dentro dessa dica tá a antecedência, você fazer a reserva pela internet antes, usando o comparador ou algum outro site, porque às vezes as pessoas deixam para fazer a alocação de carro lá, é a pior opção, porque você vai pagar mais cara, a compra é em euros, você vai pagar todos os impostos, taxas, corre o risco de não ter carro na hora, você vai perder tempo lá, 1, 2 horas para fazer todo esse processo na locadora, enfim. A reserva aqui antes, faz a reserva pela internet, que é muito mais fácil, mais barato e mais rápido. Outra dica importante são os seguros. O que acontece? Sempre que você alugar um carro, quando você estiver lá no site, você vai ver que já está praticamente incluso obrigatoriamente aí o seguro básico, que é contra furtos, roubos e batidas. Esse você tem que ter mesmo, é super importante, mas as locadoras tentam empurrar uns outros seguros extras para quebra de vidro, risco, enfim, várias outras coisas. Na nossa opinião, aí ao longo de todos esses anos, não vale a pena porque é um custo alto e a gente nunca precisou usar. Pode ser que aconteça, você precise, mas na nossa experiência e com todo mundo que a gente conversa, não faz esse seguro. Se aparecer alguma opção lá para fazer algum seguro extra a mais, não vai, porque não vale a pena. O preço é alto, você acaba economizando muito se você não pegar esses seguros que vão aparecendo a mais aí no meio do caminho.
E um outro item que aparece também é o aluguel do GPS. Você precisa do GPS para se localizar, porque você não conhece, né, o país que você está visitando. Mas o que acontece? As locadoras cobram em torno de 6 euros, às vezes 7, para alugar o GPS por dia, para você poder usar o GPS deles no carro. Mas se você comprar um chip de internet para usar o seu celular no exterior, você vai pagar mais barato do que isso, do que você pagaria para usar esse GPS aí por uns 8 dias, sei lá, 10 dias. E você compra um chip para você usar sua internet do celular à vontade durante toda a sua viagem. Então você vai pagar mais barato no chip do que pagaria no GPS. Você pode usar o seu celular como GPS, que funciona muito bem. Tive até deixar aqui na descrição do vídeo o link para o chip que a gente sempre usou aí nas últimas viagens, que a gente achou muito bom. A gente experimentou vários já, porque tem bastante. Tem um que o sinal é excelente, funcionou mesmo nas cidadezinhas do interior lá do país, às vezes em praia quentinha mais afastada, funcionou em todos os lugares, são muito bons. Você compra, eles entregam em poucos dias em casa aqui no Brasil mesmo, você recebe rapidinho, você já viaja com ele, coloca no celular, já chega usando, é muito bom, dá para recarregar, usar o aplicativo para acompanhar, enfim, eles são muito bons. Tem o chat, se precisar tirar dúvida, ajuda para saber qual que é o melhor chip, dá uma conversada lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí você pode usar o seu celular durante toda a viagem, então não aluga o GPS e compra o chip, que é mais barato e muito melhor. Outra dica, logo que você alugar o carro lá, presta atenção, pergunta qual é o combustível, porque a gente está acostumado aqui no Brasil, às vezes você viaja, você nem percebe, e quando você for precisar encher o tanque, você não vai saber qual é o combustível certo daquele carro. Na Europa, em geral, a maioria dos carros já estão sendo feitos a diesel, mas é sempre bom você perguntar para já não ter essa dúvida na hora de abastecer. E o preço para abastecer não é caro, a gente que está acostumado com o Brasil acaba sendo mais barato ainda, você vai achar muito barato alugar o carro lá, assim como é nos Estados Unidos. Pra gente estar acostumado aqui com o Brasil, aqui no Brasil é muito mais caro, então você vai acabar pagando um valor muito justo lá, então você vai ver que você não vai gastar muito. E agora falando dos pedágios também, muita gente tem essa dúvida, mas qualquer locadora grande dessas que a gente recomendou que você alugar o carro, eles já vêm cadastrado com a placa nos sistemas lá de pedágio, então geralmente você já pode passar direto, que já vai pro seu cartão de crédito que você deixou na hora de alocar o carro, eles já fazem a cobrança depois quando chegar o informe lá no final do mês do carro, que eles têm tudo certinho com a prefeitura, não sei, com as empresas do pedágio, e aí você já é cobrado automaticamente, mas os pedágios não são caros, é muito barato e os valores são bem inferiores do que a gente está acostumado aqui no Brasil também. E um outro item importante, quem está viajando com criança precisa da cadeirinha, então logo que você for fazer a reserva, você vê que já aparece a opção lá para você escolher, é super fácil, pelo menos nesse comparador aqui que a gente usa, ele já te dá as opções lá de tantos a tantos anos ou tantos quilos a criança, você já seleciona, na hora que você for retirar o carro, você já confirma, né, mas geralmente eles já te dão a cadeirinha, você coloca lá na hora, instala sem problema nenhum, mas dá uma olhada porque é importante, não vai arriscar viajar sem a cadeirinha, porque eles multam mesmo, eles são super rígidos com essas questões de segurança por lá. E por último tem a categoria do carro, então dá uma olhada, não tem um melhor, pior, vai de cada um, tem as categorias econômicas que são muito mais baratas, que são carros populares. Lá na Europa os carros são pequenininhos, independente do país que você for alugar, tem aqueles carros bem pequenos que são muito mais baratos e tem os carros um pouquinho maiores, SUV, full size, o sedã, enfim, tem todos, então vê direitinho. Nossa recomendação, se você for andar mais pela cidade, tudo, pega o econômico, economiza um pouco, não faz tanta diferença, os carros até que são bons, mas se você for pegar a estrada, fazer viagens mais longas, gasta um pouquinho mais, que não é tanto também. Para você fazer o upgrade de uma categoria acima, você vai ver que a diferença não é alta, é até baixa, até às vezes vale muito a pena. Para você ter um conforto, não passar perrengue na estrada, ter um espaço de porta-mala, presta atenção no porta-mala, porque às vezes a gente esquece que a gente tá com aquelas malas gigantes, às vezes a gente volta com mais mala do que a gente foi, né? Porque a gente compra alguma coisa por lá na viagem, então dá uma olhada também no porta-mala para não passar aperto e não voltar com as compras abarrotadas que já aconteceu com a gente. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir e o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.